Saiu na imprensa que é possível contratar o mesmo empregado, que foi dispensado, por salário inferior. Essa regra, essa nova portaria que disciplina, é válida ou não? Meus amigos, eu estudei bastante o tema, inclusive as decisões dos tribunais, e estou, assim, certo de falar para você que não há uma resposta objetiva sim ou não. Aquele professor ou autor que chegar aqui e falar eu tenho a resposta certa, desconfie. Estudei bastante esse tema, gravei esse vídeo algumas vezes para chegar a essa versão final, que não há uma resposta objetiva de que a Maria foi dispensada, passou um lapso aí de 60, 90 dias e foi recontratada com salário inferior. Isso é ou não legal? Bom, então a questão central é o seguinte: Maria foi dispensada, houve pagamento de verba, se realmente houve a dispensa, e depois de um tempo, vou colocar aí 90 dias ou até um prazo inferior, ela foi recontratada. Antes de sair essa nova portaria, eu deixei aqui o número da portaria, deixei até esse material mastigadinho de uma página, caso você queira ler sobre isso. É a portaria 16.655 de agora, né, 2020. Antes dessa portaria, havia uma presunção de que havia fraude, neste caso de dispensa e recontratação do mesmo empregado em período inferior a 90 dias, porque tinha muitas simulações para saque do FGTS. Aquela continha do empregado que fica lá na Caixa Econômica Federal, simulava uma dispensa para ele ir lá e sacar o dinheiro. E ainda tinha uma outra fraude que acontece ainda, que é receber seguro-desemprego trabalhando. Ele vai lá, saca o seguro-desemprego, mas continua trabalhando para o mesmo empregador. Isso é fraude. Até receber seguro-desemprego trabalhando é crime, tá? Tem que oficiar o Ministério Público, né, para a investigação deste crime. Muito bem. Então era muito voltado a esses casos. Foi publicada essa nova portaria, e a nova portaria diz o seguinte: há uma presunção de que não há fraude se a recontratação ocorrer durante a pandemia, né? Mesmo que em período inferior aos 90 dias, se mantidos os mesmos direitos. Então, a Maria foi dispensada durante a pandemia, foi recontratada depois de 30 ou 60 dias e foram mantidas as mesmas condições que ela tinha antes da dispensa. Até aí, isso é igual era antes, né? Foi dispensada, manteve os mesmos direitos, mas aí a portaria vem e fala assim: se a norma coletiva, se o sindicato participar via acordo ou convenção, estabelecendo que é possível a recontratação com outros direitos, com salário inferior, isso é válido. Então veja, Maria foi dispensada, foi recontratada com base numa norma coletiva durante a pandemia, falando que é possível reduzir os direitos que ela tinha antes. E aí a portaria fala que é válida. Muito bem. Henrique, a portaria, esse ato da Secretaria do Trabalho, é válido? Não. Uma portaria não pode inovar, né, a legislação. Tudo bem? Então eu entendo que o primeiro ato aqui, né, a portaria tratar de regras não previstas na CLT, ela é ilegal, né? Quem deve tratar de direito do trabalho é o Congresso Nacional. Se a Secretaria do Trabalho tiver essa força normativa, não precisa do Legislativo. Então, a portaria em si é válida? Não. Ela é voltada para a atuação dos auditores fiscais do trabalho, como um norte aí se eles devem ou não autuar as empresas que estão recontratando. Tudo bem? O meu papel aqui, meus amigos, é técnico. Cada um aí né, tem a sua vivência, os seus conhecimentos, e aí coloca a portaria, a legislação, a jurisprudência no seu dia a dia, como achar conveniente, justo, enfim. Eu vou colocar aqui os dois posicionamentos e o meu posicionamento sobre a recontratação. Repito, de ontem para hoje eu li vários livros.
Ninguém fala disso de uma forma clara. Tá? Vi vários julgados, não tratam de forma clara. Eu vou colocar aqui, tentar condensar, um assunto que é bem controverso. Tá? Bom, os julgados falam em curto lapso de tempo. O empregado que foi dispensado num curto espaço de tempo e foi recontratado. Eu vou chamar esse curto espaço de tempo, para ficar mais objetivo, mais claro e mais didático, de 90 dias. Então, se foi recontratado dentro dos 90 dias, né, tem toda a discussão. Número 1, mais de 90 dias prevalece que pode. Número 2, estou falando de dispensa válida. Aquela dispensa que houve pagamento regular das verbas rescisórias e ele não prestou serviço durante esse período. Porque, Maria, você está dispensada. Daí 2 dias eu ligo, Maria, volta aqui para o restaurante, tal, estou precisando de alguém. Daí 1 semana, Maria, presta serviço. Isso não é dispensa válida. Estou falando de dispensa certinha, paga as verbas rescisórias. Tem um restaurante aqui perto da minha casa, eu estou gravando a aula de Ribeirão Preto. E o restaurante tinha muito movimento, perto da escola e aquela coisa toda, né? Durante a semana se via comida aquilo e tal, não sei o quê. E aí esse restaurante fechou, dispensou todos os empregados. Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, está ainda com o comércio totalmente fechado. Aqui a gente chama de zona vermelha, né? Então, mas aí ficou amarela e vai reabrir os restaurantes. E aí ele vai recontratar. Pode ou não pode? Vai recontratar os mesmos empregados. Houve dispensa válida, tá? Vai recontratar. Pode ou não pode? Há 2 opiniões. Uma, é possível. É possível a recontratação, com ou sem acordo coletivo, com ou sem participação do sindicato. O restaurante aqui da esquina não teve acordo coletivo. Pode? Entendo que essa primeira opinião, entende que sim, é plenamente possível. E se houver norma coletiva, ainda mais. A norma coletiva pode reduzir salário durante o contrato. Da Maria, que é o nosso exemplo, quando ela ainda é empregada. E depois que ela já não é mais, pode ainda mais. Né? Então, a norma coletiva, ela dá essa segurança jurídica para o empregador recontratar. E outra, meus amigos, eu quero contextualizar de 2 formas aqui. Uma é que a portaria fala especificamente da pandemia, um momento que você, eu e todos jamais pensamos que ia viver. Você tem que lavar pacote de arroz, jogar álcool gel na sola do sapato toda hora e molhar a mão. Né? Se as relações mais básicas do dia a dia foram transformadas, as relações trabalhistas também. Então, a recontratação durante a pandemia é válida? É sim, né? Até para evitar desemprego. Eu não gosto muito desse, como o objetivo aqui dos nossos vídeos curtos dá um caráter mais técnico, jurídico, trabalhista, né? Mas você pode ainda colocar aqui nesse primeiro posicionamento um caráter social do desemprego, né? O desemprego em massa. Então, não é melhor contratar a Maria, que já estava lá naquele posto de serviço, ou tem que contratar outro empregado? Né? Então, nessa primeira corrente, pode com ou sem norma coletiva. Se houver norma coletiva, pelo artigo 611-A, aí dá total segurança. Esse é o primeiro. O segundo posicionamento, não cabe a recontratação em situações piores da que ela tinha. Né? Isso fere o princípio da continuidade do contrato de trabalho. É fraude, é uma redução indireta do salário. Tá? Tem um artigo na CLT que vem, né, para reforçar essa tese, que não pode a recontratação em situação pior, que é o artigo 468, né, que não cabe situações piores àquele empregado. Veja, neste caso, eu vi alguns julgados falando que seja, inclusive, indenização por danos morais. Né? Ele, quando ingressa na Justiça do Trabalho e é reconhecido, olha na minha mão, a unicidade do contrato, ele trabalhou lá na empresa durante 4 anos, passou um lapso de 60 dias, ele foi recontratado, a Justiça do Trabalho, em vários casos, reconhece a unicidade em razão desta fraude. E aí,
todas as condições que ele tinha antes serão reconhecidas agora. Tá? E aí ele ganha a indenização por danos morais. Nessa corrente, que não cabe a contratação da Maria no restaurante aqui da esquina, é mais seguro, se houver novas contratações, que a Maria não seja contratada, seja contratado um outro empregado. Então ela ganhava R$3.000, o restaurante vai reabrir agora e quer pagar só R$2.000, ela não pode ser recontratada com base nesta corrente. Tudo bem? Como tudo na vida, há 2 pontos de vista, o ideal é que você tenha o seu, sempre respeitando a opinião do coleguinha que pensa totalmente diferente. Ele tem o posicionamento dele, formou o posicionamento dele com o que ele tem lá e tá tudo certo. O meu posicionamento, respeitando todo mundo que pensa tudo diferente, você não concordou com nada do que eu disse, tá tudo certo. É o seguinte, recontratação. Antes e após pandemia, me parece que as regras não mudam muito. Tá? Se a dispensa foi válida, se pagou verbas rescisórias, ele não trabalhou, se foi verdadeira, a recontratação é possível. Em condições diferentes? Em condições diferentes. Se houver norma coletiva, então, não vejo como atacar esse novo contrato de trabalho, né? Questionar fraudes. Então, eu estou falando de dispensas válidas, com pagamento de verbas rescisórias, com lapso temporal, e eu vou falar até em curto período. Recontratação agora, na pandemia, recontratação de 60 dias. Veja, na pandemia, o Supremo, que é o ápice do judiciário, entendeu que pode reduzir o básico, o salário por acordo individual. A recontratação, então, você acha que o Supremo vai entender que o TST... Não. Tá? Agora, essa é a regra. A recontratação, ainda mais durante a pandemia, é válida? Entendo que sim. Por acordo individual ali, recontratação sem sindicato, e com sindicato, então, a discussão, né, cai por terra. Excepcionalmente, eu coloquei aqui, se ficar comprovado que o empregador se valeu dessa situação de pandemia para praticar uma redução salarial indireta, ele manda embora e logo em seguida recontrata com salários inferiores, aí é fraude, tem que reconhecer, olha na minha mão, a unicidade contratual, os mesmos direitos e todas as consequências. Vai ser autuado pela fiscalização, vai ser investigado pelo Ministério Público, porque é fraude. E o Ministério Público tem que atuar nesse caso. Tá legal? Agora, disciplinar por portaria, não é legal. Tudo bem? Eu vou deixar a portaria aqui. Esse materialzinho que eu rabisquei bastante, eu já passei a limpo, está lá no meu site. É só acessar e ter a sua opinião. Deixa a sua opinião aqui. É importante para a gente pensar juntos. Esse assunto e todos os outros nós estamos tratando na pós-graduação do aprovação com as faculdades metropolitanas. Tá bom? Já se encerrou as inscrições da primeira turma, a segunda turma deve sair em alguns meses. Fica aí a dica para quem quer uma formação sólida. Um abraço e até o próximo.